Fala rapaziada, como é que vocês estão? Acabei de chegar da Neoquímica Arena, onde acompanhei Corinthians 1, Santos 0. Uma vitória pensando na tabela e nesse momento do campeonato super importante. Pensar que dos 13 pontos que a gente conseguiu, 12 foram dentro de casa, são 4 jogos em casa e 4 vitórias. Então é ótimo passar essa mensagem para os adversários, principalmente que o Corinthians é muito forte dentro de casa, mas de um resultado que talvez não traduza um bom desempenho, um bom jogo do Corinthians, que hoje, estando lá, a minha impressão é que a gente teve dois tempos distintos, onde o primeiro tempo foi muito ruim e um segundo tempo que o Corinthians conseguiu melhorar no sentido de ter mais a bola, de ficar mais vezes, mais tempo no campo de ataque do Santos. Então vamos falar um pouquinho do jogo, da minha percepção ali de que estava na arena e algumas coisas a mais aí. Então, no primeiro tempo, o Corinthians, como eu falei, a sensação que eu tinha é que estava todos os jogadores bastante espaçados, pareciam que quando estava o jogo ia para um lado, estava todo mundo do mesmo lado e nada saía. E as melhores chances no primeiro tempo foram do Santos, né? Um cruzamento ali que o Zé Ivaldo sozinho, ele cabeceou sozinho, o gol escancarado para ele acabou tirando do gol, ainda bem, né? Mas ali todo mundo gelou na hora. Depois eu lembro de um chute cruzado, peço perdão, não sei quem chutou aquela bola cruzada ali, não sei se foi o Barreal, se foi o Rollraiser, que passou perto também. E o Corinthians mal no primeiro tempo, sem conseguir criar, sem conseguir chegar, só numa bola parada, só numa falta ali que o Coronado bate, eu fico atrás do gol sul ali, bola na gaveta ali, a gente viu toda a trajetória da bola, uma defesaça do Brasão. E o primeiro tempo foi isso, né? O Corinthians, que a torcida estava bem brava, acabou de gente xingando o Dorival, inclusive, ali perto de mim e tal. Mas acho que passa recado, né? O campo passa recado. O Corinthians parece que coletivamente não está bem. Além de a gente ter com jogadores abaixo do que podem produzir, coletivamente o Corinthians parece que o pouco que tinha parece que se perdeu. Então, eu entendo quando a gente usa o calendário de desculpa, eu entendo que é pouco tempo para treinar, eu entendo que os jogadores começam a estourar pela quantidade de jogos que a gente já fez no ano, a gente só está em maio, mas ao mesmo tempo o calendário é assim com todo mundo, né? Não é só com o Corinthians. Então, preocupa que com uma mudança de comissão técnica, que talvez a gente esperou que pudesse ter uma nova comissão, novas mudanças, e a mudança, infelizmente, por enquanto, parece que não está surtindo muito efeito. Mas são 6 jogos só também, né? Essa impaciência, para mim, é o que pega um pouco. São 6 jogos, é pouco tempo. E o que eles falam acaba sendo verdade. São 2 dias e meio de trabalho, 2 dias de trabalho para jogar depois. É complicado. E é viagem, e joga aqui, joga fora. Eu entendo que acaba sendo complicado. Ao mesmo tempo que a gente olha para o nosso banco e vamos colocar quem, né? Infelizmente, quando a gente fala isso, o elenco também do Corinthians é curto. Mas vamos falar do segundo tempo agora. O segundo tempo, como eu falei, na minha visão, o Corinthians melhorou, e melhorou no sentido, como eu falei no começo aqui desse pós-jogo, um Corinthians que jogou mais no campo de defesa do Santos. Apesar do Santos já conseguir um escanteio com menos de 1 minuto do segundo tempo, de novo o Corinthians começando mal o segundo tempo ali, já deixando o adversário bem perto do nosso gol. Depois disso, o Corinthians mandou o segundo tempo inteiro e assim, apesar de não criar tanta chance, sabe? Um cruzamento que eu lembro que na direita que o Yuri cabeceia para fora meio mal, mas já é o Corinthians chegando, já é o Corinthians tentando agredir mais o adversário. Esse aos 20 minutos, se eu não estou enganado, é uma bola do Ribery para o Coronado, do Coronado para o Martinez. O Martinez cruza, o Yuri cabeceia. Ele sai para comemorar, mas o Klaus não dá o gol na hora. E a gente fica, ó, o Yuri comemorou, vamos ver. E o Klaus pede para esperar um pouquinho. E na hora que passa no telão a imagem, claramente a bola entrou 100%, ainda bem. Uma explosão na arena, sensacional. Logo depois, que já estava 1-0 para nós, minto. Aí acho que, se eu não estou enganado, esse lance que eu vou falar agora é um pouco depois da expulsão. Por que eu gostei bastante do Martinez hoje? Que o Martinez correu pra caramba, o Martinez deu uma assistência pro Yuri, e o Martinez, numa confusãozinha que ele arrumou na lateral, ele conseguiu arrancar o segundo amarelo do cara do Santos, o cara foi expulso, ele tomou amarelo. E acho que logo depois de toda essa confusão que o Escobar é expulso, o cara do Santos toca para trás, toca errado, o Yuri sai cara a cara, ele corta o zagueiro, traz para a esquerda, como eu brinco com vocês agora, o Yuri virou canhoto, só chuta com a esquerda, ele bate para fora. E aí, mais pro final do jogo, vem, né, o nosso 6º gol anulado em 9 jogos. 6º gol anulado em 9 jogos, não pode ser normal isso, me desculpem, não pode ser normal. O Félix Torres rouba uma bola, dá um puta lançamento pro Yuri, o Yuri sai cara a cara, o Brasão sai e dá um toquinho por cima, faz o segundo gol. E aí o VAR chama, vê o pisão olhando de frente ali. Na câmera de frente eu achei que o Félix pisou no pé do cara, na câmera de trás a impressão que dá é que ele pisa só no gramado.
Mas é aquilo, né? Se você pega o lance, se você tá vendo o lance ali, o Klaus faz o movimento de seguir o jogo. Então tira o cara de campo, é como eu falei contra o Internacional. Se o juiz, ele no campo, ele tá olhando a jogada, ele pede pro jogo seguir, para sair o gol, e aí depois do gol vem o VAR e anula, então tira o juiz de campo. É simples, porque a decisão do cara em campo não vale de nada. Essa que é a verdade. E outra coisa, como um amigo meu falou, o gol acaba sendo prejudicial praticamente, né? Porque se o Santos, vamos supor, aí ele deu a falta, se o Santos bate a falta e faz o gol, só bateu a falta porque saiu o gol, porque se o Yuri chuta e o Brasão defende, vai escanteio e tal, não tem a revisão do lance. Então, às vezes um gol seu pode ser prejudicial para você mesmo, mas enfim, uma vitória, como eu falei, importante para o momento do campeonato, para o Corinthians subir, ficar ali, que infelizmente dói falar isso, mas esse vai ser nosso campeonato, vai ser brigar por meio de tabela ali, pensando em elenco, pensando em tudo isso. Infelizmente, acho que a gente tem diversas carências no nosso elenco, e isso quando a gente está olhando para o jogo, quando a gente olha para o nosso banco, é aquilo que a gente fala, beleza, vai Dorival, mexe aí, a gente olha para o banco, Charles, Romero, Thales Magno, Hector Hernandes, Rian, Maná, que cara vai entrar e mudar o jogo? Alex Santana, infelizmente a gente não tem isso. Mas o Romero ainda entrou no modo Romero, dando rolinho, aquela coisa, né? Quando ninguém quer o Romero, ele entra e mexe com o jogo. Entrou o Ranieri ainda também, né? E outros jogadores, claro, mas tô lembrando aqui que entraram juntos. Na hora que saiu o gol de Yuri, estava pronto para entrar o Thales e mais um, agora fugiu. Acho que era o Thales e o Romero, se eu não estava enganado. Aí depois sai o gol do Dorival, espera um pouquinho. E é isso. Uma vitória, como eu falei, importante, um desempenho talvez preocupante, talvez não, mas é aquilo. Feliz que no segundo tempo mudou muito o que foi o primeiro tempo. Então isso já é uma coisa que me agrada, né? Muita gente fala que eu não sei se o Dorival tem a cara do Corinthians, e eu gosto de ver os bastidores do Corinthians, né? Quando o Corinthians vence as partidas. E na quinta-feira, todos os jogadores antes do jogo estavam falando: tem que classificar, temos que jogar, temos que ganhar, os caras não podem respirar, aquela coisa de motivação dentro do vestiário. E o Dorival dá uma gritada com os caras falando: não adianta ficar só na palavra, não, tem que transformar em atitude e tal. Então, eu gostei daquele posicionamento do Dorival. Então, é aquilo, é um cara que precisa ter tempo para trabalhar também. Que bom que nesses primeiros jogos dele o aproveitamento estão sendo bons, apesar do desempenho do Corinthians, né? Então é isso. Na terça-feira, faço o convite para vocês, vamos ter a nossa live de novo nessa terça-feira. Convidado para nós, especial para caramba, que é o nosso primeiro convidado do podcast, vai ser nosso convidado na live, que é o Cleiton. Então, não percam, vai ser muito legal. Vamos falar bastante desse jogo de hoje contra o Santos. Vamos falar bastante aí do nosso confronto de quarta-feira pela Copa do Brasil, jogo de volta contra o Novo Horizontino, né? Então, é isso, rapaziada. Acho que, como eu falei, apesar do desempenho, tem momentos no campeonato que vale os 3 pontos. Ótimo que a gente ganhou, sempre bom vencer. E espero que a gente consiga dar uma melhorada, apesar do calendário não ser bom para nós, mas não é bom com quase ninguém, praticamente, né? São poucos times que têm a semana para trabalhar. Então é isso. Vou ficando por aqui, desejo uma boa semana para todos. A gente volta na nossa live terça-feira às 8h30 da noite. E na quarta-feira, quando eu voltar da Neoquímica Arena, depois do jogo do Novo Horizontino, espero que classificados, tomara que tudo dê certo, que a gente consiga confirmar essa vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, e a gente troca mais uma ideia, beleza? Então, um grande abraço a todos, uma boa semana e vai Corinthians!